Ai, gente, o casal de hoje, de Casamento às Cegas, é aquele mais babado que teve, que é a Nanda Terra e o Thiago. Gente, vamos lembrar novamente que estamos falando de um reality show. Eles já entraram no reality tendo a referência do Casamento às Cegas Estados Unidos, né? Que tinha acontecido há 2 anos, a temporada de lá. Então a gente sabe que tem muita coisa que, além das manipulações todas que se tem em todo reality show, a gente precisa ficar muito atento também a essas coisas dos vilões, dos mocinhos e tudo mais, que normalmente todas essas narrativas são geradas para gerar esse bafafá todo. Porém, isto posto, a gente precisa entender o que aconteceu ali com a Nanda, que pra mim foi a maior surpresa ela dizer sim no altar. Eu confesso que durante todo, assim, na primeira fase das cabines, eu fiquei super torcendo, achei o casal lindíssimo e achei que eles iam super bem. A lua de mel deles foi bem, né, tranquila também, mas aí, na convivência, começou a gerar tanta situação constrangedora, do desmerecimento que ele fez do trabalho dela, da pressão para ela deixar de fumar, porque assim, a pressão disfarçada de cuidado, eu entendo, né, que ele tinha a questão do pai dele, um histórico com cigarro, mas é quem ela era. E aí eu fiquei pensando, será que a gente escolhe quem a gente quer estar com base no que a gente acha que vai conseguir mudar no outro? Essa reflexão ficou muito forte pra mim com esse casal. Por quê? Eu preciso estar com alguém, escolher dividir a vida com alguém, independente se essa pessoa vai mudar ou não. Eu não posso achar que eu tenho que mudar a outra pessoa e me relacionar com ela na base dessa troca, do tipo, ou você muda ou a gente não vai dar certo. Porque você conheceu ela assim, você se interessou por ela assim. Então, se você parte do princípio de que vai dar certo só se ela mudar, você não quer se relacionar com ela, você quer se relacionar com quem você projetou que ela seria. Então, quando o Thiago ele começa a pressionar ali a Nanda pra ela parar de fumar, e aí fala que é um cuidado com a saúde dela. E aí tem uma cena no churrasco, né, que eles estão lá, e aí ela tá lá fumando, aí ele fala assim, não vai mais beijar hoje, ou seja, ele fala assim, né, em outras palavras ou você deixa de fumar ou eu não quero te beijar, você não merece que eu te beije se você fumar. Ok, que você não goste de cigarro, que você não queira se relacionar com uma pessoa que fume, mas ele escolheu estar com ela, sabe? Então ele não pode forçar, né? Não poderia forçar uma mudança nela sob nenhuma hipótese e sob nenhum argumento. Ela só iria poder parar de fumar se ela realmente quisesse fazer isso por ela, porque ela entende que faz bem para a saúde dela, né? Independente dele estar ou não ao lado dela. Então, esse foi o primeiro aspecto, né, que chama bastante atenção. É claro que tem outras colocações da questão do machismo dele, das coisas que ele fala com relação ao passado dela. E aí eu fico pensando que tudo isso se encaixa em quem a pessoa é e quem o outro quer que ela seja. Então, na cabine, gente, rola idealização. Esse é o grande ponto desse experimento, desse reality show, é que mostra que a paixão cega não é o amor. Vocês não vão me ouvir falando aqui de amor cego, porque o amor não é cego. Quem quer saber mais sobre isso, vai no meu podcast, o link tá na minha bio. A paixão cega faz com que o outro idealize alguém, ache que aquela pessoa é tal e tal coisa, quando se depara com a realidade, fora das cabines, no dia a dia, na vida real, vê que, opa, não era bem isso que eu queria. E aí tem 2 alternativas. Ou eu digo não e vou me embora, que foi o que a Dai e o Rodrigo fizeram, né, como a gente falou aqui ontem. Ou gera uma outra situação que foi do Thiago e da Nanda. Eu não digo não, eu digo sim para essa pessoa, mas eu tento mudar ela o tempo todo. E é isso que acontece com tantos casais, que eles embarcam no casamento, nos relacionamentos mais duradouros, querendo o tempo inteiro mudar o outro, querendo que o outro seja o que eu quero. Com o Thiago, isso foi tão forte que ele queria mudar até o passado da mulher, sabe? Ele aceitou casar com ela, estar com ela, ficar noivo dela, já sabia que ela tinha um passado, que ela tinha uma história. E pra ele não tava tudo bem. Então eu fiquei muito chocada quando os dois disseram sim no altar.
Porque eu fiquei pensando, gente, isso não vai dar certo. Nenhum dos dois está nesse relacionamento de maneira real. No sentido de, eu sou quem eu sou e acabou. E você me aceita e me ama por quem eu sou. A Nanda, ela não estava sendo quem ela era. Ela tava, a sensação que eu tinha olhando pra Nanda é que ela tava toda retraída, sabe? Como se ela estivesse pisando em ovos. E aí eu observei uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu soube que eles tinham terminado. Porque tinha muitos indícios ali, gente, falando de indícios, né? De que aquele relacionamento poderia se tornar abusivo lá na frente, né? Uma manipulação, um controle disfarçado do cuidado com a questão do cigarro, um menosprezo pela profissão, né? Um cerceamento da liberdade ali, da história de quem ela era, né? Do passado dela. Até quando eles estão ali conversando sobre abrir ou não a relação, ele coloca que ok, a gente pode até abrir, mas vai ser pra mim, do meu jeito, só como eu quero. Então ali, ele estava o tempo todo sinalizando que ele iria podar a Nanda pra ela se adequar ao que ele queria dela. E eu fiquei muito triste quando ela disse assim, ó, tá? Porque eu enxerguei a Nanda desde o começo como uma mulher muito forte, muito decidida, muito bem resolvida. E isso mostra uma lição muito importante, gente. Qualquer pessoa, não só mulheres, que não são só mulheres que passam por isso, qualquer pessoa pode tomar decisões erradas, precipitadas, impulsivas, quando o assunto é paixão, porque a paixão cega, a paixão nubla a nossa razão, a gente para de pensar e a gente acha que vai dar tudo certo porque a gente tá apaixonado, e a gente acha que o outro vai mudar, que comigo vai ser diferente. Sabe? E aí ela disse sim, e eu fiquei, como assim, Nanda? Não fala isso, por favor. Depois a gente ficou sabendo, né, com o reencontro, que eles não tinham dado certo, tiveram um término bem esquisito. Ela tá com o Mac agora, que foi a opção que ela tinha lá na cabine, né? Tá feliz, tá bem. E assim, mas fica a reflexão de que a gente não pode deixar de ser quem a gente é para se encaixar no mundo de outra pessoa. Por que não pode, gente? Porque quando a gente deixa de ser quem a gente é para se encaixar no que outra pessoa quer da gente, a gente para de viver, a gente para de sonhar, a gente para de ser, né? A gente coloca tudo que a gente é e que a gente sonha na mão do outro, para ser aquilo que o outro considera, importante. Então, essa reflexão ficou muito forte pra mim, muito profunda. Que até as mulheres que aparentemente são mais seguras e mais fortes podem se deixar levar pela paixão, se deixar levar pelo acreditar que o outro vai mudar, e ninguém muda por ninguém. Você não é terapeuta de ninguém. Você tem que ser a namorada, a esposa, a noiva, mas não a psicóloga, não a terapeuta para curar trauma, para satisfazer necessidades, para melhorar. Não, gente, não, tá bom? Então, entrem em relacionamentos conscientes de que vocês são quem vocês são, o outro é quem o outro é, e se você estiver disposto a aceitar esse outro desse jeito, ok. Se não é bom pra você, se não dá pra aceitar o cigarro, por exemplo, não entra na relação. Mas não entra e fica tentando fazer o outro mudar, gente, porque não é assim que funciona. Isso machuca o outro, machuca você, e os dois saem muito feridos do processo. É claro que a gente não sabe tudo o que aconteceu nos bastidores depois, né? Entre o último episódio do Sim e até a separação. Parece que aconteceu muita coisa feia ali, que ela saiu muito machucada. Ele parecia arrependido, são câmeras, a gente não sabe. Mas enfim, fica a lição pra gente olhar como a Dai olhou pra relação, de maneira mais racional, concreta. Isso realmente é o que eu quero pra mim? Se não for, ó, diz não antes do altar e pula fora, tá bom? Quero saber sua opinião, me diz aqui embaixo o que você achou desse casal. Vamos conversar, vamos trocar ideia e manda esse vídeo pra alguém que já assistiu também e que adorou e que quer conversar sobre isso, porque, ó, tem muitos assuntos bacanas pra gente falar sobre casamento às cegas. Até o próximo vídeo.